Fala, refrigerista, vai tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você trabalha com ar-condicionado ou talvez com eletrônica, reparo de placas, você já deve ter presenciado ou até se envolvido em alguma discussão sobre a alimentação do compressor inverter. Que muitos falam que ele é trifásico, outros falam não pode ser porque na etiqueta está escrito que é corrente contínua é só um positivo e negativo, não existe trifásico. E daí fica essa polêmica, né? O que eu quero falar para você é o seguinte, pouco importa se ele é corrente contínua ou trifásico. O que importa de verdade é você saber como a placa eletrônica de ar-condicionado inverter faz um compressor funcionar. O que acontece aqui dentro? Essa informação sim é importante, o debate não leva a nada, porque através dessa informação vai te ajudar a entender diversos defeitos, né, quando o compressor para de funcionar, quando a placa emite um código de erro, né, para o display ou para a evaporadora. Isso sim é importante que você aprenda para que você possa entender os defeitos e, se caso você for um técnico de bancada, resolver com muito mais facilidade. Se esse assunto te interessa e você quer aprender um pouquinho mais sobre o sistema de ar-condicionado inverter, então você é o meu convidado especial para assistir esse vídeo até o último minuto. Talvez ele fique um pouquinho grande, o assunto é um pouco complexo, mas quem tem fome de conhecimento e precisa disso para poder crescer na sua profissão, tenho certeza plena que você vai degustar, entre aspas, cada minuto desse vídeo. Bom, pessoal, o compressor inverter, ele tem 3 bobinas internamente. Mas aqui, ó, nós só vemos 3 terminais. Quando se fala de 3 bobinas, cada bobina tem 2 terminais, né? Que ela tem uma entrada e uma saída. Mas aqui só tem 3 terminais. Então, o que aconteceu com os outros 3 terminais das bobinas, tá? É isso que a gente vai ver aqui, já, beleza? Aqui na placa, por sua vez, nós temos aqui o chicote que vai alimentar aqueles 3 terminais lá do compressor, né? E eles são identificados por letras U, V e W. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela do tablet. Eu gosto de usar o tablet para fazer desenho, porque se a gente errar, a gente já apaga, já ajusta, né? E quando precisa fazer um outro desenho, né, com um caderno a gente vai perdendo folhas e mais folhas, aqui é muito mais prático, beleza? Então vou mostrar para vocês como que essas bobinas são interligadas dentro do compressor, tá? Elas são interligadas em estrela, com a defasagem de 120 graus entre elas, então é importante entender esses parâmetros para a gente continuar a explicação. Bom, quem nunca, né, já brincou com um ímã, né? A gente costuma pegar um ímã, quebrar ele e a gente tenta juntar as duas partes, né? A gente sabe que quando 2 pedaços do ímã estão com os polos iguais, a tendência deles é se afastarem, tá? Se repelirem. Polos iguais se repelem. Polos diferentes, né, a gente sabe que eles se atraem, né? Beleza? É importante você guardar essa informação, porque ela vai ser muito útil daqui a pouco. Eu vou estar desenhando aqui as 3 bobinas, ó. Tá aqui 1, 2 e 3. Como eu já falei, cada bobina tem 2 terminais, não é isso? Ó, tá aqui 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Como eu já mostrei lá no compressor, a gente só vê 3 terminais de 3 bobinas, uma de cada bobina. E os outros terminais, como é que eles são conectados dentro do compressor? Da seguinte maneira, né? Como eu já disse, é em estrela, fechamento em estrela e com uma defasagem de 120 graus entre elas. Exatamente assim. E por que 120 graus? Porque se você pegar um transferidor e fisicamente for medir, ó, daqui para cá nós temos
um ângulo de 120 graus. Desse para esse mais 120 graus e daqui para cá mais 120 graus. Se nós somarmos tudo isso daqui, vai dar exatos 360 graus, ou seja, fechou o círculo, né? É uma volta completa, né? Gire um objeto em 360 graus. Então você vai partir daqui, vai chegar aqui, depois aqui e vai findar aqui. Então você deu uma volta completa 360 graus. Por isso que essas bobinas elas estão defasadas em 120 graus de uma para a outra. Dentro do compressor, nós temos o rotor, que é, digamos assim, o polo negativo, né, que fica fixado ao eixo, tá? Ele gira. E em volta dele nós temos o estator, que é onde fica as 3 bobinas, né? Digamos que seria mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui estão as 3 bobinas com as saídas aqui, ó. Beleza? As bobinas são polarizadas com mais e menos, tá? Para criar um campo magnético, né? Um campo magnético girante, para poder atrair o rotor, igual eu já falei, né? Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Então, quando uma bobina está polarizada, a tendência naturalmente vai atrair o rotor, então ele vai girar para este lado aqui, ó. Esse campo magnético que antes estava aqui, vai sumir daqui e aparecer aqui, ó. Então ele vai se virar para esse lado aqui, ó. Daí ele some daqui e aparece aqui. Então dessa forma ele vai ficar girando aqui, ó, como se fosse, né, as crianças brincando de ciranda, cirandinha. Tá? Vou fazer um outro desenho para isso ficar mais esclarecido. É importante que vocês saibam que dentro do IPM existe 6 MOSFET que estão organizados em pares. E cada par estão curto-circuitado exatamente aqui, ó, conforme vocês estão vendo. Só que tem um detalhe importante. Dentro do IPM nós temos 2 barramentos. Tá? Temos o barramento positivo e o barramento negativo. Porque o IPM ele só é alimentado com um positivo e um negativo. O que acontece aqui? Ó? 3 IGBTs está conectado ao barramento positivo. Ó, e 3 está conectado ao barramento negativo. Olha que interessante. Aqui, ó. Correto? Do lado externo, a gente tem um driver. Né? Esse driver, existe placas de ar-condicionado que ele é dedicado só para essa finalidade. Tem outros que não. Tem outros que o driver está implantado dentro do microcontrolador. Tá? O driver é um CI que ele tem vários terminais. 6 desses terminais enviam sinais para o gate dos 6 IGBTs. Tá? Um sinal PWM. Tá? Quem não sabe o que é um sinal PWM, é exatamente assim, ó. Aqui, ó. Se são 6 portas, se são 6 IGBTs, existem 6 gates e 6 sinais. Então, vai 6 trilhas daqui, ó, do driver, aqui, para os IGBTs, né? Cada terminal tem uma trilha interligando a cada um dos IGBTs, tá? Esses IGBTs, eles são internos, fica dentro do invólucro do IPM e você só vê através dos terminais do IPM, tá? Mas entenda o seguinte, ó, nível alto tá ligado, nível 0 tá desligado. Então, obviamente, uma hora o IGBT, vamos dizer assim, ó, o IGBT 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Preciso dar o start no compressor. Preciso polarizar. E aqui, ó, por sua vez, a gente tem, ó, U, V e W. Preciso dar o start no compressor. Então, eu preciso polarizar
eu preciso polarizar a bobina U e V, que elas estão em série, né? Percebam que quando a gente mede lá a resistência ohmica das bobinas, a gente está medindo duas bobinas de uma vez só, porque externamente nós só temos 3 terminais. Então, como elas estão curto-circuitadas aqui, ó, como elas estão interligadas, então na hora que a gente pega o multímetro e coloca no U e no V, a gente está medindo duas bobinas ao mesmo tempo, tá? Então, primeiro ciclo, eu preciso polarizar o U e o V. O que eu vou fazer? O que o drive faz? Ele vai mandar nível alto para o IGBT1. Vou polarizar ele aqui, ó. Vou colocar nível, primeiro estágio, né? Vou ter que... O IGBT número 1 vai ter que conduzir. Então, eu vou ter um 1 aqui. O segundo não pode. Por quê? Porque ele está no barramento negativo. Se ele conduzir, vai fechar um curto aqui, ó. Concorda ou não? Então, aqui tem que estar nível 0. E aqui, o V, eu preciso que ele esteja polarizado com um potencial negativo, porque o U já está com positivo, então aqui tem que estar o negativo. Então, esse daqui, ó, tem que estar nível 0 e esse daqui nível 1. Tá? E o próximo? 0 e 0. Porque entre o V e o W não pode ter polarização ainda. Agora eu estou no primeiro estágio, estou polarizando o U e o V. Então entrou o IGBT1 e o IGBT4. Percebe aqui, ó? Ficaríamos com a seguinte senha: 1000100. Beleza? É a primeira codificação que está aqui dentro do driver. Polarizei, criou-se um campo magnético aqui, ó. O rotor girou para esse lado aqui. Só que imediatamente esse campo magnético ele tem que sumir daqui e aparecer aqui, ó. Entre o V e o W. Vamos para o segundo estágio. Como que vai ficar essa configuração? Então eu preciso colocar o positivo no V, né? Aqui, ó. Aqui vai estar desligado, aqui vai estar desligado. Aqui eu vou ter 1, porque o positivo precisa estar acionado. Aqui 0, evidentemente. E o W precisa estar com o negativo. Se é o negativo, então eu vou ter aqui 0 e 1. Porque aqui vai estar o 6, vai estar conduzindo o sinal negativo para cá. E o 3 vai estar conduzindo o sinal positivo para o U. Então, agora eu polarizei entre o V e o W. Viu só que interessante? O segundo estágio. Agora vamos para o terceiro estágio, né? Porque primeiro eu polarizei aqui. Depois sumiu daí, apareceu aqui o campo magnético. Sumiu daqui agora, ele tem que aparecer aqui. Para fechar lá os 360 graus. Lembra que a gente falou? 120 com mais 120 com mais 120. Aí o rotor vai dar uma volta completa. Então a gente precisa de um terceiro estágio. Como é que eu vou polarizar o U e o W? Eu vou estar colocando terceiro estágio, ó, nível 1 aqui. Porque eu preciso polarizar o terminal 1 com positivo e o negativo vai permanecer no W, né? Porque já está negativo. Então, aqui, ó, vai estar desligado, 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 desligado e aqui permanece o 1, tá? Dessa forma, o que eu fiz? Mandei o positivo para o U e o W continuou com o negativo, tá? Dessa forma, polarizei o U e o W. Daí fechei o ciclo. É assim que funciona. Tá? Aqui tem um drive, como eu já falei, tem 6 sinais PWM, né? Nível alto e nível baixo, fazendo ligando e desligando os IGBTs nessa sequência lógica. Tá? E como que se dá, como que eu posso aumentar e diminuir essa rotação? Através
Tá? Uma das formas é através da frequência. Tá? O compressor ele tem 3 níveis de rotação. Ele trabalha aqui, ó, 30%, 60% e 100% da sua frequência nominal. Digamos que seja 60 Hz. Tá? Então, se eu estou a 60 ciclos por segundo, essa transição aqui, né, esses IGBTs, eles estão ligando e desligando sequencialmente a uma frequência de 30 Hz. Então, ele está numa determinada velocidade. Se aumentar para 60% ou 100%, é quando ele estaria em sua frequência máxima, em sua rotação máxima. É assim que ele trabalha. Beleza? Ó, deixa eu diminuir aqui para ficar tudo dentro do quadrado aqui, ó. Beleza? É assim que ele trabalha, na frequência, tá? Ele trabalha com frequência, tá? 30, 60 ou 100% da sua frequência máxima, que geralmente é 60%. Eu não consegui medir ainda mais que isso nos terminais do compressor em funcionamento. Beleza? Agora, como eu já disse, existe uma sincronia perfeita, né? Primeiramente, que os dois IGBTs aqui, ó, do barramento positivo não pode entrar ao mesmo tempo. Se entrar, já sabe o que vai acontecer, né? Vai fechar curto, e é por isso que às vezes a gente pega IPM estourado, né? Quando fecha curto, é isso que acontece. Ou um desses IGBTs aqui fechou curto, ficou conduzindo direto, quando o outro entrou, deu, né, um estouro exatamente aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Em qualquer um deles. Fechou curto aqui. Pum, estourou na hora, já era. Tem que trocar o IPM e às vezes leva outros componentes também. Ok? É um pouco complexo isso daqui de entender, mas eu acredito que deu para ter uma ideia, né? De como essa mágica acontece dentro do compressor. Tá? E como eu já falei, se é trifásico ou se é corrente contínua, isso aí pouco importa. O que você precisa aprender é exatamente isso. É essa lógica aqui que funciona. Tá? Essa é a lógica de funcionamento. Ó, para deixar essa apresentação mais fundamentada, esse sinal aqui ele está gravado aqui na memória do osciloscópio de uma análise que eu fiz, aonde eu peguei 2 pontos lá, eu não lembro se foi o V, como eu já disse, né, cada terminal, cada letra, né, correspondente, o V e o W, tem dois IGBTs e eles não podem conduzir ao mesmo tempo, enquanto um está em nível alto, outro está em nível baixo. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses 2 pontos, positivo e negativo, né, com o compressor em funcionamento. Então, eu gravei essa imagem aqui e vou mostrar na prática, né, que eu fiz para vocês entenderem, para ficar bem mais, né, como eu já disse, fundamentado as informações que eu passei aqui, beleza? Bom, então, pessoal, vamos lá. Vamos entender o procedimento que eu fiz. Primeira coisa, eu utilizei o giga de teste porque eu pensei, vou ligar a placa vai querer acionar o compressor, né? Então, aqui eu já vou ver quantos LED vai acender. E, de fato, só acenderam 2. Legal. Então, eu falei, agora eu só preciso saber qual que é esse terminal que não está sendo polarizado, né? Então, descobri que ele é o... Deixa eu ver aqui. É o... acho que eu falei V, mas eu enganei. É o U. Então, ou a porta U positivo, que é nível alto, ou aqui é o negativo, que é nível baixo, né? Perceba que lá eu mostrei lá no desenho, que são 2 barramentos, um positivo e um negativo. E tem 2 IGBTs, né? Um positivo e um negativo. Tá? Então, uma hora dessa... Então, em um momento... Aqui, ó. Em um momento, aqui tem positivo e aqui negativo. Depois o negativo vem para cá, o positivo passa para lá. Tá? E aí fica fazendo cirandinha. Positivo, positivo e negativo. Então, em cada um desses terminais, um momento ele recebe positivo, o outro ele recebe negativo. Se esse U estava falhando, né, muito provavelmente ou não estava recebendo o pulso positivo ou negativo. Então, o que eu fiz?
Lá nas aulas de osciloscópio, vocês vão ver que eu falo sobre uma configuração aqui chamada single. Nesse meu aqui, eu venho aqui em mod, segurando aqui, ó, eu tenho o P, que é o que está no barramento positivo, e tenho aqui o N, tá? Bateu o relé da evaporadora. Já girou ali. Olha lá. Tá no 26 graus. Olha a comunicação. Vendo? Tá comunicando. Vou baixar a temperatura ali para 24. Só que antes eu vou colocar aqui no ciclo frio, né? Isso, já tá 24. Ele vai partir. Ele só vai partir porque eu tô com 1 GB de teste ali. Ó. Olha só. Ó. Olha aqui, ó. Pessoal, só uma explicação para isso aqui fazer sentido, né? Isso aqui é uma aula do meu curso de reparo de placa. É claro que eu estou compartilhando só um trechinho dela, não poderia colocar a aula na íntegra, até porque isso aí trata-se de uma placa que chegou para mim, que o compressor partia, ameaçava partir e desligava, e não dava código de erro, tá? Então, existe uma aula completa que eu gravei o passo a passo de eu fazendo o diagnóstico até a solução do defeito, que eu estou compartilhando trechinhos aqui. Como é uma aula do curso pago, não seria justo estar compartilhando gratuitamente. Não seria justo com os alunos que pagaram para ter essa aula completa no curso de 250 videoaulas, com 3 anos de acesso, blá, 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 que muitos aqui já devem saber. Então, estou só compartilhando um trechinho para fazer sentido a tudo isso que eu já falei para trás aqui, tá? Sobre o IPM, os IGBTs, que um entra, o outro não está, um está conduzindo, o outro não, um está em nível alto, outro em nível baixo, então é só para fazer sentido, tá? Bom, vamos continuar aí. Tá vendo? Olha só. Olha que lindo. Então, como eu já falei para vocês, ó, enquanto eu tô aqui, ó, no o positivo e o negativo. Enquanto um tá no ciclo, no pulso alto, o outro tá no baixo. Enquanto um tá ligado, o outro tá desligado. Percebe isso? Tá? Vou pausar aqui, ó. Ó. Enquanto tá nível baixo, outro tá nível alto. Enquanto tá ligado, outro tá desligado. Por quê? Porque se os dois estiverem nível alto ao mesmo tempo, os dois IGBTs vai conduzir positivo e negativo, vai fechar curto. Bom, pessoal, então é isso. Vou finalizando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, deixa algum comentário, algum incentivo para fortalecer as informações. Antes de você deixar o canal, eu gostaria que você passasse na minha página de cursos lá na plataforma Hotmart. Lá nós temos curso de instalação e manutenção de ar-condicionado de 9 a 60 mil BTUs, conserto de placas, curso de eletrônica, automação, elétrica e muito mais. São cursos com parcelas a partir de R$ 10,90. Como vocês podem ver, hoje só não se especializa quem não quer. E outra, não são cursos feitos por curiosos de qualquer jeito. Não, são cursos em vídeo gravados por mim, com 24 anos de experiência, 5 certificados e 1 diploma, e com registro no CREA São Paulo e no CFT.